Imagine por um instante uma porta antiga, de madeira maciça, marcada pelo tempo, mas ainda firme. Do outro lado, uma presença. Alguém bate, não com violência, mas com insistência, com mansidão, mas com urgência. A cada batida, o som ecoa não apenas nas paredes, mas no coração de quem está do lado de dentro. Essa não é uma metáfora qualquer, é uma realidade espiritual profunda. A voz de Deus não chega com alarde, ela chega com batidas. E hoje, essa porta é a sua. Hoje, essa batida é no seu coração. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa palavra não é apenas um convite, é uma convocação divina. É o toque do céu, buscando conexão com a terra. É o Criador, com toda a sua glória e santidade, descendo até o limiar da sua alma para estender a mão e dizer: estou aqui, me deixe entrar. Mas por que ele bate? Porque Deus, que é soberano e onipotente, simplesmente não entra. Porque o amor verdadeiro não invade, o Espírito Santo não arromba portas. Ele espera que você abra por livre vontade. Ele respeita a sua história, a sua dor, a sua liberdade. Mas ele insiste, porque a eternidade está em jogo. Quantas vezes você já sentiu essa batida? Quantas vezes, no silêncio da madrugada, no aperto do peito, na lágrima que cai sem explicação, você percebeu que não estava só? Que algo, ou melhor, alguém estava te chamando. Não é coincidência. É Ele, é o Espírito Santo. Nesse momento, milhares de corações estão trancados por medo, culpa, trauma ou simplesmente pela correria da vida. Mas Deus não desiste. Ele continua a bater. E essa série de vídeos, esse momento agora, não é por acaso. É mais uma batida. É mais uma chance, é mais uma visita do céu à sua história. Quando Jesus diz que ceará conosco, ele está falando de intimidade, de comunhão, de cura, de sentar à mesa com você, ouvir sua dor, curar suas feridas e transformar sua casa em santuário. Não é apenas uma promessa teológica, é uma promessa vivencial. Ele quer entrar na sala da sua alma, acender as luzes que foram apagadas, restaurar móveis quebrados, limpar os cantos da culpa e preencher o ambiente com sua paz. Neste momento, feche os olhos por um segundo e ouça: bata, bata, bata. A batida continua, e ela carrega um som que não é físico, mas espiritual. Cada toque é um lembrete de que você ainda é amado, buscado, desejado por Deus. Há algo mais profundo aqui. A porta também representa o limiar entre o mundo visível e o invisível, entre o tempo e a eternidade, entre o agora e o propósito eterno. Abrir essa porta é muito mais do que permitir uma experiência religiosa. É se entregar a uma nova vida. É permitir que o Espírito Santo tome o controle e transforme tudo. Tudo mesmo. Você já percebeu como portas têm histórias? Algumas são de prisões, outras de recomeços, outras de despedidas. A porta de hoje é de reencontro, é de cura, é de retorno ao lugar de origem, o coração de Deus. Ele não está batendo apenas para te visitar. Ele está batendo para morar, para permanecer. E você pode estar pensando: mas eu já fechei essa porta tantas vezes. Não importa, o Espírito Santo não desiste. Mesmo que você tenha ignorado antes, mesmo que tenha dado as costas, Ele está aqui de novo. A batida não cessou, e o som dela é diferente hoje, é mais profundo, mais íntimo, mais urgente. Abra, porque do outro lado não está um desconhecido. Está aquele que te criou, aquele que viu todas as suas quedas e ainda assim escolheu te amar. Está aquele que já sabe tudo sobre você e mesmo assim te chama pelo nome. Está aquele que entregou o próprio Filho por amor a você. Está aquele que bate com mãos marcadas por cravos, mas com o coração cheio de graça.
Este é o começo de algo profundo, uma jornada espiritual que pode transformar completamente sua vida. E tudo começa com uma escolha: abrir ou não a porta. Ele está à porta e ele bate. O que você fará? A porta foi batida, a alma sentiu, o coração tremeu. Mas, e agora? O que fazer com essa voz que não se cala, que ressoa mesmo quando tentamos silenciar o mundo ao redor? Há algo de inconfundível na maneira como Deus fala. Não se trata de barulho externo, mas de um sussurro interno que escava as profundezas do ser. É uma voz que não impõe, mas que marca. Que não grita, mas que ecoa. Que não se ausenta, mesmo quando ignorada. Você pode ter tentado abafar esse chamado antes, enterrado sob a rotina, afogado em distrações, afastado pela dor, mas o Espírito Santo, em sua imensa paciência, continua a falar, porque ele sabe exatamente onde você está. Ele sabe que há um coração por trás dessa resistência, um coração cansado, talvez, mas ainda vivo. Um coração ferido, sim, mas ainda capaz de amar. E é por isso que ele persiste. Não por necessidade, mas por amor. Essa persistência divina não é invasiva, é insistente por misericórdia. É como o sol que, mesmo com nuvens escuras, tenta penetrar com luz. É como a brisa suave que entra pelas frestas de uma casa fechada há anos. É como a lembrança constante de que você pertence a um propósito eterno. Deus não desiste de quem Ele ama, e Ele ama você profundamente. Quantas vezes você já tentou se afastar, achando que não era digno? Quantas vezes pensou que o tempo da graça já havia passado? Quantas vezes a vergonha tentou convencer você de que não havia mais volta? Mas veja, a voz continua, ainda há batidas, ainda há esperança, porque onde o Espírito de Deus está, ali há renovação e nunca condenação. É comum imaginar Deus como distante, inacessível, reservado a poucos. Mas essa imagem é um reflexo da ferida humana, não da realidade espiritual. O Espírito Santo não age à distância, ele se aproxima, ele toca, ele espera e ele fala, mesmo quando não queremos ouvir, porque o amor verdadeiro fala mesmo em silêncio e continua falando até ser ouvido. Talvez você não tenha percebido, mas a voz de Deus já tem falado com você de muitas formas. Na música que te tocou profundamente, no versículo que apareceu por acaso, na frase que alguém disse sem saber, na lágrima que caiu enquanto você tentava ser forte. Em tudo isso, há um fio invisível puxando você de volta à origem. Há uma voz dizendo: você ainda é meu. Essa voz não se compara à das pessoas ao nosso redor. Não é crítica, não acusa, não expõe feridas para condenar, mas para curar. Não revela segredos para envergonhar, mas para restaurar. É uma voz que chama pelo nome, como um pai que reconhece o filho entre a multidão. É uma voz que conhece a sua história inteira e ainda assim deseja escrevê-la de novo. Se você sente que já foi longe demais, escute, Deus está mais perto do que imagina. A distância que você acha que o separa do céu é, na verdade, uma ilusão criada por traumas, pecados não confessados ou simplesmente o cansaço da alma. Mas o Espírito Santo não se deixa deter por isso. Ele atravessa a escuridão. Ele rompe muros, ele fala até que o coração se renda, e ele fala agora, neste exato momento. Sabe aquela sensação de vazio que nem mesmo as conquistas preenchem? Aquela angústia silenciosa que aparece mesmo em dias de festa? Aquele pensamento que diz, falta algo? É a alma respondendo a um chamado. É o eco da voz que você ouviu lá atrás, na infância, na juventude, num culto, num sonho. E agora ela volta, não com culpa, mas com esperança. Não com acusação, mas com redenção. Deus não precisa de plateias para falar. Ele fala no quarto secreto, no carro a caminho do trabalho, no silêncio entre lágrimas, no desespero antes do sono. Ele não espera você estar pronto, limpo, perfeito.
Ele fala exatamente na sua condição atual, porque o amor dele não depende de onde você está, mas de quem você é. Ele te criou. Ele te viu sendo formado no ventre. Ele conheceu os teus dias antes que existissem. Ele soube das suas quedas antes de você cair e ainda assim te amou. Por isso, a voz continua e continuará, porque não há pecado que calhe a graça. Não há falha que impeça a restauração. Não há passado que ele não possa redimir. E talvez você pense, mas será que ainda dá tempo? A resposta é clara. Se você está ouvindo essa mensagem agora, ainda é tempo. Se você ainda sente esse toque no coração, ainda é tempo. A persistência do Espírito Santo é a maior prova de que ele não desistiu. E se ele não desistiu, por que você desistiria? Portanto, escute, sinta, não fuja mais. A voz não é pesada, ela é suave, mas é firme. É a voz de quem conhece o caminho, a verdade e a vida. É a voz de quem, apesar de tudo, continua te chamando. E não apenas chamando, chamando pelo nome. Abrir a porta nem sempre é o problema. O verdadeiro conflito está em decidir se queremos mesmo ver o que está do outro lado. Porque quando ouvimos a batida de Deus, algo em nós se move e algo em nós resiste. A alma sente a atração do amor divino, mas também teme as exigências desse amor. O Espírito Santo bate com ternura, mas sua presença traz à tona o que tentamos esconder há anos. Esse é o lugar do conflito interior, um campo silencioso onde o coração trava uma batalha com a mente, onde a carne tenta calar o espírito, onde o medo grita mais alto que a fé, mesmo sabendo que é o amor que está do outro lado da porta. Esse conflito é real, é profundo, é invisível aos olhos, mas retumbante no interior. E muitos, infelizmente, permanecem travados nesse exato ponto, à beira da rendição, mas paralisados pela dúvida. Não é fácil abrir uma porta que pode mudar tudo. Às vezes, é mais confortável conviver com a dor que já conhecemos do que se lançar no desconhecido da cura. A alma ferida se acostuma com a escuridão. Aprende a sobreviver nos escombros. Cria muralhas para se proteger. Mas essas mesmas muralhas impedem a entrada da luz. Quando o Espírito Santo bate, ele não força, ele convida. E esse convite expõe o maior dilema. Queremos a liberdade, mas tememos o processo. Quantas vezes você sentiu esse chamado profundo, mas disse a si mesmo, não agora? Quantas vezes você sentiu vontade de orar, mas se sentiu indigno? Quantas vezes sentiu um impulso de se render, mas recuou, lembrando de pecados não resolvidos, de traumas antigos, de promessas não cumpridas? Isso não é coincidência. É o conflito da alma diante do chamado. O medo disfarçado de racionalidade. A culpa travestida de cautela. Esse conflito tem nome: resistência espiritual. Não porque você odeie a Deus, mas porque tem medo de ser conhecido por inteiro. Medo de não estar à altura. Medo de não ser aceito. Medo de abrir a porta e descobrir que a presença é tão santa que irá despedaçar todas as máscaras. Mas escute, o Espírito Santo não bate para julgar. Ele bate para restaurar. Ele não quer expor sua fraqueza. Ele quer habitar nela. Talvez você tenha sido ferido por pessoas que usaram o nome de Deus de forma errada. Talvez tenha crescido em ambientes religiosos que enfatizavam o medo, mas não o amor. Talvez você tenha sido ensinado que Deus só entra quando tudo estiver arrumado. Mas isso não é verdade. Deus entra justamente onde há desordem. Ele é especialista em caos. Foi sobre o caos que ele falou: haja luz, e a luz nasceu. A presença de Deus é transformadora, sim, mas é também profundamente gentil. Ele sabe onde você está quebrado, ele entende onde dói. Ele não exige que você esteja pronto. Ele pede apenas que você abra. E mesmo que a sua porta esteja enferrujada, trancada por dentro, mesmo que você não tenha forças para abrir, ele está ali, esperando,
Há algo misterioso e sagrado no momento em que a alma percebe que está sendo chamada. Não com um convite coletivo, mas com um chamado pessoal. Porque Deus não fala com multidões como se fossem massas indistintas. Ele chama por nome. Ele olha nos olhos da alma. Ele conhece cada canto do seu coração. E mesmo assim, insiste em entrar. O conflito está em entender que se abrirmos essa porta, nunca mais seremos os mesmos. E isso assusta, porque nos apegamos a rotinas, a dores, a identidades que construímos ao longo dos anos. Abrir para o Espírito Santo significa permitir que Ele reorganize tudo, que Ele cure o que escondemos, que Ele toque em áreas que juramos que ninguém jamais tocaria. E sim, isso pode ser assustador, mas também é libertador. É nesse ponto que muitos se encontram, com a mão na maçaneta, mas os pés presos no chão. A mente dizendo sim, mas o coração hesitando. O medo dizendo, espera mais um pouco. O orgulho sussurrando, você não precisa disso agora. A dúvida perguntando, e se for tudo em vão? Mas o Espírito responde em silêncio, com presença. Eu sou fiel, eu curo, eu restauro. Confia em mim. O céu está mais perto do que você imagina. O reino de Deus não está a 1000 léguas de distância. Ele está ao alcance de um gesto. Abrir. Não com palavras, mas com a alma. Não com discursos, mas com rendição. E mesmo que você só consiga abrir uma fresta, saiba, Deus entra com toda a luz. Ele não rejeita portas entreabertas. Ele não despreza começos pequenos. Ele honra corações sinceros, ainda que frágeis. Então, neste conflito, o que você vai escolher? O conforto da dor conhecida ou a transformação do amor desconhecido? O silêncio que te consome por dentro ou a voz que te chama para viver de verdade? O Espírito Santo está batendo. E ele não veio para destruir sua identidade. Ele veio para revelar quem você realmente é. Filho amado, filha escolhida, templo vivo da presença eterna. Há um instante, silencioso, invisível aos olhos, mas gigantesco no mundo espiritual, em que Deus para tudo e espera apenas por uma coisa, sua resposta. O Espírito Santo bate. A voz de Deus ecoa suavemente no coração. E então, há silêncio. Não porque ele se ausentou, mas porque agora é a sua vez. O céu espera. O céu olha. O céu aguarda a reação da sua alma. Esse é o momento sagrado da escolha. Quando você não está apenas ouvindo sobre Deus, mas se tornando parte ativa de um diálogo eterno. Quando não se trata mais de religião, doutrina ou tradição, agora é pessoal. É entre você e Ele. É a porta do seu coração e a mão do Salvador. Não existe mais ninguém na cena. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Mas ela continua. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Isso revela algo poderoso. A escolha está nas mãos de quem ouve. O céu não força. O Espírito Santo não invade. Jesus não arromba. Ele bate e espera. Talvez você pense que Deus já decidiu tudo, que o seu futuro está selado, que não há mais tempo ou chance. Mas não, ainda há uma porta, ainda há uma batida, ainda há uma oportunidade. Porque se Ele ainda está batendo, é porque ainda há esperança. E se há esperança, então ainda existe algo grandioso que o céu quer liberar sobre sua vida. Esse momento de decisão, por mais silencioso que pareça, está carregado de consequências eternas. Um sim muda destinos, um não adia promessas. Um talvez pode ser um risco que você não pode mais correr. O tempo da espera divina não é eterno. A porta aberta tem um limite, não porque Deus seja impaciente, mas porque há janelas proféticas que se fecham se não forem acessadas no tempo certo. Muitas vezes esperamos por grandes manifestações, trovões, sinais, milagres, visões. Mas a maior prova de que Deus está falando com você
É essa inquietação no seu espírito agora. É esse peso sagrado no seu peito. É esse calor que você sente e não consegue explicar. É esse nó na garganta quando escuta certas palavras. Isso é o Espírito Santo. Isso é Deus chamando. Isso é o céu esperando você. E por mais que a sua mente tente racionalizar, o seu espírito sabe que isso é real. O seu interior reconhece a voz do seu Criador. E quando ele chama, não dá para confundir. Não importa quantas vozes o mundo esteja lançando sobre você. Quando Deus fala, a alma reconhece. É como voltar para casa. É como encontrar o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E então vem o desafio: abrir ou não abrir. Dizer sim ou continuar adiando. Render-se ou manter o controle. É aqui que muitos ficam travados, porque abrir essa porta significa se desfazer de muros, significa baixar defesas, significa entregar o leme da vida. E isso assusta, porque aprendemos a confiar em nós mesmos, nas nossas forças, nas nossas estratégias. Mas agora Deus está dizendo: me entrega, me deixa entrar, deixa eu cuidar. E querido, querida, Ele não quer entrar para acusar, Ele quer entrar para cear. Isso é o que o versículo diz: cearei com Ele. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é sentar-se à mesa, é partir o pão, é compartilhar segredos. O Deus Todo-Poderoso quer jantar com você, quer estar à mesa da sua vida, quer caminhar com você no cotidiano. Ele não busca servos, Ele busca filhos. Ele não quer admiradores, Ele quer intimidade. Talvez você pense: mas eu não sou digno. E é verdade. Nenhum de nós é. Mas Ele não bate na porta de quem é perfeito. Ele bate na porta de quem está disposto. Ele não procura casas impecáveis. Ele procura corações disponíveis. Ele não exige que você limpe tudo antes. Ele entra com balde, água viva e começa a limpar junto com você. Ele não é visita, Ele é morador. Então, nesse momento, ouça: o céu não está distante. O céu está na sua porta. A eternidade está te chamando. E essa resposta, essa simples decisão de abrir o coração, pode mudar não só o seu hoje, mas o seu amanhã, o seu futuro, a sua eternidade. O reino de Deus está estendendo a mão, a luz está batendo à sua porta. E agora o céu espera por você. Talvez esse seja o momento mais importante da sua vida. Talvez você nem perceba ainda o que está em jogo, mas Deus sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que plantou dentro de você. Ele conhece os sonhos que você abandonou, os dons que você engavetou, a força que você perdeu. E Ele veio agora, neste exato momento, para te lembrar que ainda dá tempo. A escolha é sua, e o céu inteiro está em silêncio, esperando essa resposta. Vai abrir? Quando você abre a porta do seu coração para Jesus, não é apenas uma mudança interna que ocorre, é uma invasão do céu sobre sua vida. O ato de abrir essa porta não é simbólico apenas. É um gatilho espiritual que libera uma corrente de milagres, curas e restauração. Não estamos falando de uma ideia poética. Estamos falando de uma experiência viva e real, que transforma destinos e cura feridas tão antigas que você já tinha se acostumado a viver com elas. Deus não entra para observar, Ele entra para restaurar. Ele entra com a autoridade de Pai, com o toque suave do Espírito e com o amor que sara as dores mais escondidas. A porta aberta permite que o médico dos médicos adentre os cômodos da alma. Não apenas os que você arrumou para mostrar, mas aqueles trancados à chave há anos. Aqueles onde ninguém entra, nem mesmo você. Quando Jesus entra, Ele traz consigo cura. Não apenas física, mas emocional, espiritual, psicológica. Ele conhece as fraturas da sua história. Sabe onde o abandono te moldou? Onde a rejeição criou couraças? Onde o pecado te deformou por dentro? Mas Ele não te acusa. Ele toca com mãos de misericórdia. Ele não diz: como você pôde?
Ele diz: eu sei, e eu vim te curar. A restauração começa no instante da entrega. Deus não espera você entender tudo, mudar tudo ou se sentir pronto. Ele age no sim. E quando você abre a porta, o Espírito começa a colocar tudo no lugar. O que o trauma quebrou, o Espírito reconstrói. O que a amargura endureceu, ele amolece. O que a culpa apagou, ele reacende com esperança. E mais do que curar, ele restaura propósitos. Quantas vezes você acreditou que perdeu tempo, que desperdiçou oportunidades, que já era tarde demais, mas a voz do Espírito te diz hoje: eu sou o Senhor do tempo, eu restauro os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Ele não só cura as feridas, ele devolve os sonhos, ele ressuscita promessas. Ele tira das cinzas aquilo que você enterrou por dor, medo ou vergonha. E então acontece o maior de todos os milagres. A presença de Deus passa a habitar em você. Não é mais uma visita esporádica, um arrepio ocasional ou uma emoção em cultos. É morada, é comunhão diária. É saber que, onde quer que você vá, Ele está com você. Ele está no seu quarto, na sua rotina, no seu silêncio, no seu choro, nas suas decisões. Ele se torna seu conselheiro, seu amigo, seu abrigo. Essa presença não é genérica, é pessoal. Jesus entra e passa a chamar cada parte sua pelo nome. Ele sabe o que você sente, até quando você não sabe explicar. Ele entende as orações que não foram ditas, os gritos silenciosos da alma, os pedidos escondidos entre lágrimas no travesseiro. E ele responde. Às vezes com paz, às vezes com direção, às vezes apenas com um toque que diz: estou aqui. A presença de Deus não torna a vida fácil, mas torna tudo possível. Ela não elimina as lutas, mas garante a vitória. Porque agora você não está mais sozinho, agora há uma força dentro de você que o mundo não consegue apagar. Há um fogo que não vem da motivação humana, mas do Espírito Santo. Há uma coragem que nasce da certeza de que o Rei da Glória está em você, com você, por você. E quando essa presença se estabelece, o ambiente muda. As cadeias internas se rompem, os vícios perdem força. As tristezas profundas começam a dar lugar a uma alegria inexplicável. Você já viu alguém que passou por uma dor terrível, mas tem um brilho nos olhos, que já enfrentou perdas profundas, mas caminha com leveza? Isso é fruto da presença. Isso é o que acontece quando Jesus entra. A partir desse ponto, sua identidade também começa a ser restaurada. Você deixa de ser aquilo que o mundo te chamou para se tornar aquilo que Deus sempre soube que você era. O Espírito Santo te revela a verdade, não a que os outros disseram, mas a que o céu declarou antes de você nascer. E essa verdade te liberta, te levanta, te ativa. Por isso não subestime o ato de abrir a porta. É mais que um gesto, é o início de uma nova história. É o momento em que o céu invade a terra dentro de você. É quando o impossível começa a acontecer. Não porque você é bom o suficiente, mas porque Deus é amor o suficiente para fazer morada onde ninguém mais quis entrar. A cura, a restauração e a presença não são promessas vazias. Elas são realidades que estão batendo à sua porta agora. Há momentos na caminhada em que tudo parece calar. Você ora, mas não sente resposta. Você chora, mas não escuta consolo. Você busca, mas só encontra um estranho e denso silêncio pairando sobre a alma. E é nesse exato ponto onde muitos pensam que Deus se ausentou, que algo muito mais profundo está acontecendo. O silêncio de Deus não é ausência, é linguagem. E Ele fala alto até mesmo no silêncio. O problema é que muitas vezes confundimos o silêncio de Deus com rejeição. Achamos que erramos demais, que pecamos demais, que nos distanciamos a tal ponto que Deus virou o rosto. Mas essa é a voz da acusação, não a voz do céu. Porque a verdade é, até no silêncio, Deus continua presente.
Ele nunca parou de estar ao seu lado. Ele nunca desistiu de você. Ele apenas está comunicando algo que não cabe em palavras. Pense em Jesus no Getsêmani. Ele orou com tamanha intensidade que suou sangue. Pediu ao Pai que, se possível, o cálice fosse afastado. Mas o céu permaneceu em silêncio. Nenhum anjo desceu, nenhuma voz se ouviu. E ainda assim, o céu estava assistindo. O Pai estava presente. O plano ainda estava em curso. O silêncio não era abandono, era preparo. Assim é conosco. Às vezes o céu se cala não para te ferir, mas para te fortalecer. Deus está forjando algo dentro de você que só o silêncio é capaz de construir. Dependência verdadeira. Fé que não se alimenta apenas de respostas, mas de confiança. Confiança de que mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Mesmo quando você não ouve, Ele está falando. Mesmo quando tudo parece parado, o invisível está se movendo. O silêncio de Deus também tem uma maneira de nos confrontar. Ele nos obriga a mergulhar em lugares profundos da alma, a encarar feridas que abafávamos com distrações. Quando o ruído cessa, a alma fala. E Deus, em sua sabedoria, usa esse silêncio como espelho para nos mostrar onde estamos, o que carregamos, o que ainda não entregamos. Não porque Ele não saiba, mas porque quer que nós vejamos. Quer nos curar desde as raízes. É nesse silêncio que o Espírito Santo trabalha com os gemidos inexprimíveis. Gemidos que palavras não alcançam, que tecem curas nos bastidores do Espírito. Ele ora por você quando você não sabe orar. Ele intercede quando sua força falha. E mesmo sem uma palavra audível, Ele grita esperança nos detalhes. No nascer do sol, em uma canção que toca inesperadamente, numa lembrança que acende consolo, numa paz que surge no meio do caos. Você pode até não estar ouvindo a voz de Deus agora, mas será que não é porque Ele está falando de outra forma? Talvez você esteja esperando trovões e Ele esteja soprando. Talvez você espere respostas diretas e Ele esteja oferecendo direção através do silêncio. Deus fala na ausência de som. Ele fala na pausa. Ele fala no tempo em que a alma é obrigada a se calar para ouvir o que realmente importa. O livro de 1 Reis, capítulo 19, nos mostra isso de forma clara. O profeta Elias, depois de uma grande vitória, se esconde em uma caverna, deprimido, com medo, esperando algo grandioso de Deus. Um vento forte passa, um terremoto sacode tudo. Um fogo queima com intensidade, mas o Senhor não estava em nenhum desses sinais. Então veio um sussurro suave, e ali estava Deus, na brisa, no silêncio, na voz mansa. É preciso afinar o ouvido da alma para discernir a linguagem do silêncio divino. Quando o céu se cala, Ele está te ensinando a ouvir com os olhos, a perceber com o coração, a reconhecer sua presença pelo que você sente e não apenas pelo que você escuta. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que amadureceu. É a fé que se sustenta mesmo quando as emoções não ajudam. É a fé que escolhe permanecer quando o coração grita para desistir. E nesse processo, algo sagrado acontece. A fome por Deus aumenta. Quando você já não ouve, mas continua buscando. Quando já não sente, mas continua adorando. Quando não entende, mas continua obedecendo. Você está sendo refinado como ouro. O silêncio se torna o campo onde a fidelidade verdadeira floresce. E sabe o que acontece com aqueles que não desistem mesmo quando o céu parece mudo? Eles se tornam portadores de uma presença poderosa. Eles carregam uma autoridade que só nasce no deserto. Eles se tornam voz para outros que também estão no silêncio. Porque quem atravessa esse vale e permanece em pé, se torna testemunha de que Deus nunca deixou de agir, mesmo quando parecia ausente. Se hoje você está em um tempo de silêncio, não se desespere. Não é o fim, é um processo, é uma construção.
Deus está te forjando, Ele está te treinando para algo maior, está te ensinando a andar por fé e não por vista. E quando o tempo certo chegar, o céu vai romper o silêncio com uma voz que vai mudar tudo. E então você entenderá. Cada lágrima foi ouvida, cada oração foi acolhida, e cada silêncio foi, na verdade, um grito de amor te preparando para o novo. Abrir a porta, um gesto simples aos olhos humanos, mas espiritualmente, uma decisão que tem o poder de mover o céu. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, Ele está revelando um princípio eterno. A chave está em nossas mãos. Deus é soberano, mas Ele escolheu não forçar a entrada. Ele respeita o espaço da nossa alma. Ele aguarda paciente. Até que em algum momento de quebrantamento, fé ou desespero, nós decidamos abrir. E o que acontece quando abrimos? A primeira coisa que entra não é julgamento, não é condenação, não é cobrança. O que entra é cura. Porque onde Cristo entra, Ele toca. E onde Ele toca, Ele restaura. O Espírito Santo não entra apenas para observar os escombros da alma. Ele vem para reconstruí-la. Ele vem para restaurar o que foi quebrado, para sarar o que foi ferido, para libertar o que foi aprisionado. Imagine por um instante a porta do seu coração se abrindo como a de uma casa abandonada. Poeira no chão, rachaduras nas paredes, teias de aranha nos cantos, memórias dolorosas, feridas antigas, traumas escondidos. Então entra a luz. Não uma luz que acusa, mas uma que revela e aquece. Jesus não entra com pressa, Ele entra com mansidão. Cada passo dele é um convite. Vamos limpar isso juntos. Eu não te rejeito, eu te amo. É aí que começa a restauração. A presença do Espírito Santo não apenas limpa o lugar, mas o transforma. Ele começa a reerguer os pilares da alma: identidade, propósito, esperança, amor. Onde antes havia medo, Ele planta fé. Onde havia angústia, Ele sopra paz. Onde o pecado havia destruído, Ele reconstrói com graça. Muitos esperam mudanças externas quando se aproximam de Deus. Querem portas de emprego abertas, relacionamentos curados, prosperidade financeira. Mas quando abrimos a porta para Jesus, a primeira transformação acontece por dentro. Porque Deus sabe que, quando Ele cura o coração, todo o resto encontra seu lugar. É de dentro para fora, é no secreto, no invisível, no íntimo. E há algo mais profundo. Quando você abre a porta, você permite que a presença habite. E onde a presença do Senhor está, há liberdade, a atmosfera do céu. O ambiente muda, sua casa muda, seu espírito muda. Porque Ele não vem apenas visitar, Ele quer fazer morada. Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. A ceia é símbolo de comunhão, é Ele dizendo, eu quero relacionamento, não religião. Talvez você tenha aberto e fechado essa porta muitas vezes. Talvez tenha deixado Jesus entrar e por medo, vergonha ou cansaço tenha o mandado sair. Mas Ele nunca parou de bater. E a cada batida Ele está dizendo, eu ainda estou aqui, eu ainda quero curar, ainda quero restaurar, ainda quero fazer parte da sua história. O amor de Deus é insistente, mas não invasivo. Ele respeita a sua escolha e está disposto a recomeçar com você quantas vezes for necessário. Quando você abre a porta, você está dizendo, eu não quero mais andar sozinho. Está declarando que precisa de ajuda, de direção, de consolo. E não há vergonha nisso. O céu se move por aqueles que reconhecem sua fragilidade. O Espírito Santo não se impressiona com força fingida, mas se derrama sobre corações contritos. Talvez você pense, mas será que Ele ainda quer entrar depois de tudo que fiz? Depois de todas as vezes que falhei? A resposta é um eco do Calvário. Sim, eu quero. Porque ali na cruz, Jesus já pagou o preço para entrar. O véu foi rasgado. A porta do céu foi escancarada.
Agora, ele bate à sua porta, não para exigir, mas para restaurar. E quando a cura vem, ela não vem sozinha. Ela traz paz, ela traz visão, ela traz alegria que o mundo não pode oferecer. A presença de Deus transforma deserto em jardim, vale em altar, choro em dança. Você se torna a habitação santa. Você deixa de ser casa em ruínas e se torna templo da glória. O que acontece quando você abre a porta? Você encontra o amor que nunca desistiu de você. Você encontra o Pai que te esperou na varanda todos os dias. Você reencontra sua essência, seu chamado, sua canção. Você é abraçado por uma graça que cobre a vergonha, apaga o passado e inaugura o novo. Hoje, o convite está mais vivo do que nunca. Ele está à porta. A batida continua. E o céu espera por uma resposta. Não mais com medo, não mais com dúvidas, mas com a certeza de que quem abre a porta para Jesus nunca mais vive na escuridão. Há uma verdade silenciosa, mas profunda, que poucos ousam encarar. Mesmo quando trancamos as portas do coração, mesmo quando ignoramos, resistimos, fugimos, a voz de Deus continua chamando. Porque o amor dele é mais persistente que o nosso medo. É mais constante do que nossas fugas. É mais fiel que nossas promessas quebradas. Quantas vezes já dissemos a Deus, agora não, ou talvez eu não sou digno, ou ainda já é tarde demais para mim. E ainda assim, mesmo após essas respostas tão humanas, o Espírito Santo não desistiu. Ele voltou a bater, ele voltou a chamar, ele voltou a sussurrar no silêncio das noites solitárias, porque essa voz não é como a do mundo, que desiste ao primeiro não. Essa voz é como águas que continuam correndo, mesmo que tentemos represá-las. É como brisa que se infiltra por qualquer fresta. É a voz do Eterno. Você pode ter fechado a porta, pode ter se afastado, pode ter mergulhado em distrações, em pecados, em feridas não curadas. Mas ouça bem, Deus não se afastou de você. A distância que você sente não é porque Ele partiu, é porque você fechou os olhos. Mas mesmo aí, no escuro da alma, Ele ainda fala, ainda espera, ainda ama. Talvez você se veja como aquela casa abandonada na beira da estrada da vida. O tempo passou, a estrutura desmoronou, a esperança apodreceu nos cantos. Ninguém mais acredita que algo bom possa nascer dali. Mas Deus vê diferente. Deus não enxerga o agora limitado. Ele vê o potencial eterno. Ele sabe o que você pode ser. E é por isso que Ele ainda bate. Ele ainda chama. Porque o que Ele começou, Ele quer terminar. Veja a história de Pedro. Um homem que andou com Jesus, viu milagres, ouviu verdades do céu. E mesmo assim, negou. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Ele fechou a porta. Se escondeu na vergonha. Mas Jesus, ressuscitado, foi até ele. Não para acusar, mas para restaurar. Ele preparou um café da manhã à beira do mar e perguntou, Pedro, tu me amas? Era a mesma batida de Apocalipse 3:20 de outra forma. Jesus estava batendo de novo. E Pedro abriu. E o que veio? Perdão, propósito renovado, presença. Pedro voltou a ser rocha, porque é isso que Deus faz. Ele restaura os que voltam a abrir. E se hoje você sente que essa porta está enferrujada, emperrada, selada por tantos traumas, respire fundo. Deus não exige que você escancare tudo de uma vez. Às vezes, tudo o que Ele pede é uma fresta, um suspiro, um sussurro de "me ajuda", porque Ele é perito em entrar por espaços que nem sabíamos que existiam. Ele é o Deus que respeita seu tempo, mas que nunca desiste do seu destino. Há muitos que escutam a voz e dizem, não sou capaz, não tenho forças, não consigo mudar. Mas entenda, você não foi chamado para vencer sozinho. O Espírito Santo não é um visitante, ele é ajudador. Ele vem para te capacitar, para te ensinar, para te conduzir passo a passo. Você não precisa estar pronto para abrir, você só precisa estar disposto.
E mesmo que sua história esteja cheia de portas fechadas, recusas, abandonos, Ele ainda acredita em você. Ainda te chama pelo nome, ainda sussurra no vento da madrugada, ainda te alcança nos vídeos, nas canções, nas lágrimas silenciosas. Porque a voz de Deus é incansável em amor. Ela atravessa paredes, ela rompe prisões, ela desarma fortalezas emocionais. Lembre-se da mulher samaritana. Ela vivia em culpa, escondida no calor do meio-dia, evitando os olhares dos outros. Mas Jesus foi até ela. Ele sabia o horário, sabia do histórico, sabia de tudo. E mesmo assim, falou com ela. Revelou-se a ela. Deu-lhe água viva. Ali, diante da fonte, outra porta se abriu. Uma porta que transformou vergonha em testemunho. Você pode ter fechado a porta ontem, pode ter resistido por anos, pode ter fugido como Jonas, duvidado como Tomé, caído como Davi. Mas se hoje essa palavra te alcança, se esse vídeo chegou até você, é porque ele está batendo mais uma vez. Ele está dizendo, ainda há tempo, ainda há cura. Ainda há um novo começo. Não despreze essa voz. Ela não vem do medo nem do desespero. Ela vem do céu. É a voz do pai chamando o filho pródigo. É a voz do noivo dizendo à noiva, eu te amo como no início. É a voz do Criador que nunca esqueceu sua criação. Você pode ter se trancado, mas Deus sempre terá as chaves. A única que Ele não usará é a da imposição. Ele espera que você abra. Ele quer que seja por amor, por desejo, por confiança. E quando essa porta se abrir, Ele entrará. Não com acusações, mas com alívio. Não com peso, mas com paz. Não com vergonha, mas com glória. Sim, a voz ainda chama. Mesmo após portas fechadas, mesmo após quedas, mesmo após silêncios longos, a voz ainda chama. E hoje, talvez mais forte do que nunca. Imagine, por um instante, a cena descrita em Apocalipse 3:20 finalmente se realizando. A porta, antes trancada pelo medo, pelo pecado, pela incredulidade, finalmente se abre. E o que acontece? Ele entra. Cristo entra. Não como um estranho ou como um juiz severo, mas como alguém que ama, que conhece, que vem para ficar. E quando ele entra, nada permanece como estava. A presença dele não é apenas um sentimento. É uma realidade viva, transformadora, avassaladora em amor. Quando o Espírito Santo entra, ele traz luz onde havia escuridão. Ele toca feridas escondidas que nem sabíamos que ainda doíam. Ele revela segredos da alma e sopra sobre eles vida e cura. A casa do coração, antes em ruínas, começa a ser reconstruída. Tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, ele restaura. Você pode sentir agora, enquanto ouve esta mensagem, esse toque sutil, porém profundo. Algo que começa no íntimo, uma chama que se acende. Talvez você esteja lembrando de promessas que achou esquecidas. Talvez esteja sentindo algo que há muito não sentia. Esperança. Sim, é isso que acontece quando ele entra. A esperança revive, a fé se reacende, o impossível começa a parecer possível. Cristo não entra apenas para consolar. Ele entra para reerguer, ele entra com propósito. A presença dele não ocupa espaço apenas para ser notada. Ela invade para transformar. Quando Jesus entra, ele não deixa as coisas como estão. Ele derruba ídolos escondidos, limpa o templo, organiza o caos. Ele troca os trapos da vergonha pelas vestes de honra. Troca a culpa por graça, o vazio por plenitude. Muitos têm medo de abrir a porta porque acham que Deus virá com fúria, com cobrança, com acusação. Mas isso é uma mentira que o inimigo semeia no coração dos feridos. Quando ele entra, ele vem com bálsamo, vem com ternura, vem com braços abertos e olhos cheios de compaixão. Ele não vem te punir, ele vem te restaurar, ele vem te lembrar quem você é nele. E não se trata de um encontro superficial. Jesus não se contenta com visitas rápidas. Ele deseja comunhão, ele deseja morar,
Ele quer cear com você, como diz a palavra. Essa é uma imagem tão simbólica, cear. Comer junto, estar à mesa, compartilhar. É um gesto íntimo, familiar, profundo. Deus não quer apenas te salvar, Ele quer caminhar com você diariamente. Quando Ele entra, os gritos do passado começam a silenciar. As mentiras que diziam que você não era amado, que nunca seria livre, que já era tarde demais, todas perdem força diante da voz da verdade, porque quando o Espírito Santo entra, ele traz clareza. Ele te mostra quem você realmente é aos olhos do Pai. Filho, escolhido, restaurado, capaz, habitado por Ele. A mulher com fluxo de sangue tocou Jesus e foi curada. Mas imagine o que acontece quando é Jesus quem te toca. Quando Ele entra na sua história, na sua dor, no seu quarto, no seu passado. O toque dele não cura apenas o corpo, cura a alma, cura a mente, restaura a dignidade. Ele coloca um fim nos ciclos que te prendiam. Ele quebra maldições, ele desfaz correntes, ele renova tua identidade. Sim, o inimigo tentou fechar essa porta de todas as formas. Ele usou rejeições, traumas, decepções com pessoas, até mesmo feridas com a igreja. Ele tentou te convencer que era melhor manter-se trancado, mas Deus não desistiu. E agora que você está deixando ele entrar, algo glorioso está acontecendo. Deus começa a remover camadas de dor. Ele vai onde nenhum terapeuta conseguiu chegar, onde nenhuma palavra humana teve acesso. Ele sonda e transforma. Ele não só cura o que sangra, ele ressuscita o que morreu. Ele acende novamente sonhos apagados. Relacionamentos que pareciam perdidos começam a ser restaurados. Visões espirituais antes embaçadas ganham nitidez. Você começa a ver com os olhos do Espírito. E mais, quando ele entra, ele unge. Ele não apenas limpa a casa, ele consagra. Ele derrama óleo sobre tua cabeça. Ele te capacita para viver com propósito. Ele transforma a tua dor em ministério, teu luto em testemunho, tua queda em impulso para levantar outros. A presença dele não é estéril, ela gera vida. Por isso, não subestime o que está acontecendo agora. Talvez você esteja apenas ouvindo um vídeo, mas no mundo espiritual, algo grandioso está se movendo. A porta foi aberta. E Jesus entrou. E quando ele entra, o ambiente muda, a atmosfera muda, a história muda. E você? Você nunca mais será o mesmo. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Onde ele entra, ali a luz. Onde ele habita, ali a glória. E essa glória chegou na tua casa, no teu coração, na tua história. Chegamos ao momento mais decisivo desta mensagem. Se você ficou até aqui, não foi por acaso. Nada do que foi dito, sentido ou despertado dentro de você nesta hora é em vão. O Espírito Santo está se movendo e ele está diante de você agora. Como diz a Escritura, batendo à porta. Não mais distante, não mais longe, mas tão próximo que o som da batida ressoa dentro da sua alma. A escolha agora é sua. Sim, a escolha. Porque, ao final, tudo se resume a isso. Vida ou morte, bênção ou maldição, luz ou trevas, abrir ou manter fechada a porta. E essa escolha não é apenas para hoje. Ela ecoa na eternidade. Há momentos que definem destinos, que traçam novos começos, que se tornam divisores de águas na nossa caminhada, e você está exatamente diante de um desses momentos agora. O Senhor está dizendo: filho, filha, eu estou à porta. Não venho para julgar, mas para restaurar. Não venho para apontar, mas para acolher. Não venho por obrigação, venho por amor. Mas a maçaneta está do lado de dentro. Eu não forçarei entrada. Preciso que você decida. Quantos anos você passou tentando sozinho? Quantas vezes você sentiu o vazio da solidão, mesmo cercado de pessoas? Quantas noites em que o travesseiro molhado de lágrimas era o único confidente?
Quantas orações sufocadas, palavras engolidas, feridas escondidas. Mas agora há um convite diferente. Um chamado que não é humano, é divino. Deus te viu. Desde o ventre da tua mãe, Ele te conheceu. E mesmo com todas as dores, desvios e quedas, Ele não desistiu de você. O Espírito Santo continuou sussurrando, mesmo quando você não ouvia. Continuou protegendo, mesmo quando você não percebia. Continuou esperando, mesmo quando você corria. Porque o amor dele não é condicional, é eterno. E é esse amor que hoje bate à porta do teu coração. Abra, não resista mais, não adie mais. Não diga, talvez depois, quando o céu está dizendo agora é a hora. Não endureça o coração. Essa é a tua chance. Esse é o teu novo dia. A restauração que você sempre pediu, a cura que você tanto esperou, a direção que parecia perdida, tudo começa com uma decisão: abrir a porta e deixar ele entrar. Quando você abre, você não apenas convida um visitante, você recebe o Rei da Glória. O Deus que transforma o deserto em jardim, que faz rios correrem no ermo, que levanta os caídos e dá força ao cansado. Ele vem para morar, para guiar, para te preencher com propósito, com paz, com alegria verdadeira. O que o mundo não pôde te dar, Ele derrama em abundância. E agora, com o coração quebrantado, com o ambiente carregado da presença de Deus, vamos orar juntos. Mas não é uma oração qualquer. É um compromisso, um selo, um recomeço. Oração final. Senhor Deus e Pai, neste momento eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que tenho vivido distante, tentando por minhas próprias forças, e não encontrei a paz que só o Senhor pode dar. Hoje, diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito que fala comigo, eu decido. Abro a porta. Entra, Senhor. Entra na minha casa, no meu coração, na minha mente, na minha alma. Toma o teu lugar de honra. Perdoa-me por endurecer meu coração, por resistir à tua voz, por fechar-me ao teu amor. Lava-me com teu sangue, renova-me com teu espírito, faz de mim uma nova criatura. Que tudo o que em mim estiver morto volte a viver e que a tua presença me guie de agora em diante. Eu te recebo, Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Que a partir de hoje, minha história seja marcada pela tua glória, pelo teu toque e pela tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, algo profundo aconteceu agora. Você pode não ver ainda com os olhos físicos, mas o mundo espiritual se moveu. Correntes foram quebradas, céus foram abertos, anjos celebram, e o Espírito Santo agora habita com liberdade onde antes havia resistência. Você não está mais só. Você foi marcado pelo amor eterno de Deus. Se essa palavra falou com você, se esta oração tocou o teu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe, envie este vídeo para alguém que precisa abrir a porta também. Seja um instrumento para levar cura, restauração e salvação a outros. E não se esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal O Espírito Santo Revela. Ative o sininho para receber novas mensagens como esta. Aqui você não vai ouvir palavras vazias. Vai receber alimento espiritual que transforma, consola e desperta. Você ouviu o céu falar. Agora leve essa voz a mais corações. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza. Em nome de Jesus, amém.